agregar aqui a essa conversa, rapidinho, que o pessoal do Heróis e Mais ali falou sobre padrões técnicos que existem desde sempre, e padrões técnicos, só fazer um adendo aqui, isso também são uma convenção, né? O que é uma arte boa, uma arte ruim, isso transformou através das eras, né? Até o que é uma cinematografia boa ou ruim também foi transformada. Gravar um filme de Hollywood com a câmera na mão era um absurdo, fica feio, mas aí chegou Identidade Bourne, fez isso, uma cena de ação absurda, virou o padrão da indústria. Então, assim, até o que a gente identifica como padrão técnico não é objetivo. É uma convenção que também é ditada pela cultura da época, né? E outra coisa, aí vem um ponto principal, né, que eu queria conversar, é que... É interessante que o Miguel Luquia, os argumentos dele sempre contradizem ele próprio. É muito interessante. Ele tem razão no que ele está falando. É uma convenção, de fato, né, com a cultura da época. Só que quando o Heróis e Mais fala sobre termos técnicos, né, sobre essa qualidade técnica que foi mudando ao longo do tempo, quem diz que a qualidade é boa ou ruim é o público. O público que diz que a qualidade é boa ou ruim. Entendeu? Então, assim, o que está acontecendo? A reclamação é sobre os produtos que são tecnicamente ruins no ponto de vista do público. Tá? Do público, não da liga, não de quem é de direita, não de quem é de esquerda, é no conceito geral do público. Por quê? Porque se fosse bom, estava dando resultado positivo. Entende? Então, assim, ele está novamente trazendo ideias contraditórias. Ele está só querendo contradizer o pessoal do outro lado, né? A liga. Ele está querendo contradizer a liga. O Miguel, desse debate aqui, é o que tem menos preparo. Eu acho que ele também é muito jovem, né? Ele está querendo, parece, tá? Que ele está querendo mostrar que ele está preparado para argumentar, que ele tem um bolo de raciocínio. Mas a bem da verdade é que os comentários dele, as respostas dele são bem genéricas, a pergunta anterior dele foi bem fraca, e o problema dele é que ele se contradiz muito na própria resposta dele, né? Ele mesmo critica algumas dessas obras aí por serem ruins, né? E por que essas obras são ruins, no ponto de vista dele? Porque a gente sabe, é uma convenção, sim, é uma convenção. A população, no geral, ela tem um entendimento sobre o que é um produto ruim, tá? No filme, numa revista, numa série, no geral a gente tem, por indução, a gente veio de uma geração onde a gente tem meio que uma ideia do que era servido, do que a gente gostava, e isso ainda não mudou. Hoje eles estão tentando fazer com que a nova geração, a geração mais nova, se adapte a esse tipo de conteúdo ruim, só que nem a nova geração quer. E esse é o problema, a nova geração também não gosta desse tipo de conteúdo. E aí tem como você entender, esse tipo de convenção, ela tem um limite. Não tem como você achar que, não, na próxima geração, por convenção, as pessoas vão entender que a qualidade agora é outra. Pelo visto, não, porque a geração nova também não concorda com o nível de qualidade técnica que está tendo nos produtos atualmente. E ele próprio concorda com isso. Ele próprio critica alguns filmes que são bem ruins. Então, com base em que ele critica? Sim, é convenção, é o populismo. As pessoas não gostam e isso sim tem como dizer que é ruim. O que é ruim? Isso é muito isso é muito aleatório. Como é que você pode dizer que é ruim? A maioria das pessoas dizem que é ruim. E esse é o ponto. É uma conclusão. Isso aqui é uma democracia. Vivemos numa sociedade onde a maioria tem poder de voz de dizer o que está certo e o que está errado nesse sentido. Tá? Nesse sentido. Então estamos aí. Ele se contradiz de novo. Vamos ver o que mais ele tem a dizer aqui. Vocês mencionaram a questão da cultura woke, né, a lacração, ser a inserção exagerada de pautas progressistas nas obras, correto? E aí me veio a pergunta, quem é que define o limite? Quem é que define o que é exagerado ou não? Por que determinados tipos de representação Tá vendo as perguntas dele, como é que são? São perguntas fracas, cara. São perguntas que, assim, é fácil você responder. É fácil. Dá para perceber que ele é uma pessoa que ele tem realmente pouca experiência, tá? Não tô aqui batendo no Miguel, não. Tá? Eu acho que é um menino legal, vai ainda crescer bastante aí. Só que nesse debate, eu achei que... É claro, quase ninguém aceitou vir para esse debate, mas eu achei que o Vilela podia ter trazido gente mais experiente, né? Para poder fazer um debate que pelo menos soubesse formular boas perguntas, né?
Porque são perguntas retóricas que têm respostas praticamente óbvias, né? De filme pode ser considerado exagerado e outro pode ser considerado ok. Isso é uma pergunta talvez mais retórica e para a galera que está ouvindo pensar. E também uma outra questão de por que se percebe tanto esse tipo de propaganda como vocês chamavam, né? Então, assim, vou usar o exemplo aqui. Eu não sou o maior fã de funk, por exemplo, mas eu não poderia dizer que o funk está destruindo a música, apesar da popularidade hoje. Isso porque ocorreram várias mudanças, né, tecnológicas, culturais, que influenciaram a música a se transformar. Então não é culpa do funk, é uma mudança natural da cultura, né? E isso fala diretamente para alguns fenômenos psicológicos, assim, que todos nós somos suscetíveis a essas questões, né? A viés cognitivo. Nessa questão do funk aí ele está querendo citar o ritmo funk, né? Eu acho que o ritmo musical realmente não é problema nenhum, você pode não gostar do ritmo, tá? Mas quando se fala que as pessoas falam que o funk está destruindo a música, a gente não está falando de ritmo, né? A gente está falando do conteúdo moral que tem nas letras do funk. O problema do funk é a letra, né? Tanto é que ninguém reclama dos funks lá do início dos anos 90, final dos anos 80, que tinham letras românticas, tinham letras que falavam contra a violência, tá? E quando as letras começaram a se depravar cada vez mais, isso mexe sim com a moral da sociedade, vai transformando a sociedade, como ele falou, a sociedade se transforma, não sei o que, é verdade. Só que não é só porque a sociedade se transforma que a gente não vai saber se ela se transformou para algo bom ou algo ruim. De fato, ela está se transformando para algo ruim, né? Cada vez mais as pessoas estão indo para aquilo que é imoral, né? Para aquilo que é devasso, inclusive levando muitas crianças nesse sentido, e as pessoas falam, mas quem é você para dizer o que é imoral ou não? Então você chega e vê crianças aí de 10 anos, 11 anos, já numa vida sexual ativa, engravidando, né, ou passando por coisas piores aí. Você acha isso moral? Você acha isso legal? Né? Então, assim, e dizer que a música, o funk, não incentiva isso, como se você fosse negar a ciência, praticamente, porque é um fato. Tá lá, a letra diz isso, a pessoa cresce ouvindo aquilo e ela vai seguir aquilo, né? Ela vai seguir aquelas pessoas que espelham aquilo ali para ela, né? Porque geralmente nós somos guiados sim por referências, e a referência do que passa na TV, do que a gente ouve, sim, nos influencia, né? E principalmente quando você é jovem, quanto mais jovem, mais influenciado você é. A gente sabe que o Miguel, bem como outras pessoas, provavelmente foi, como a maioria dos que estão aí, foi mais influenciado pelo rock e tudo mais, que também tem letras muito ruins, tá? Não tô passando pano aqui não, também tem letras muito ruins, mas na sua grande maioria tem um conteúdo muito bom. Tá? Agora, não estou falando do ritmo do funk em si, isso aí realmente ele tem toda a razão, tá? Não tem como você dizer que o funk destruiu a música por causa do seu ritmo, só porque você gosta de outro ritmo, tá? A gente está falando de letra, tá? De letra. Viés de confirmação, que é o caso aqui, né? Porque quando nós temos na nossa cabeça que a gente só pensa em uma coisa, só vê uma coisa, é só isso que aparece. Sabe quando alguém da sua família está grávida, e de repente você vê um monte de grávida na rua? Quando você compra um HB20, e aí só vê HB20 na rua. Esse tipo de fenômeno, sabe? Posso fazer uma breve consideração sobre isso? Então, antes do Wagner tomar o... Eu não sei se o Wagner vai tomar, peraí, deixa eu ver aqui. Eu gostaria de concluir aqui. Deixa eles concluírem primeiro, Wagner, e quando voltar para vocês, claro. Aí já aproveita. Porque esse viés cognitivo vem muito de evidências anedóticas, né? Quando a gente vê uma coisa da nossa experiência particular. Se eu fosse levar, por exemplo, o exemplo da Covid, eu e vários amigos meus próximos, infelizmente pegamos Covid, mas felizmente, na pandemia, nenhum de nós faleceu. Então, se fosse levar isso em consideração, poderia-se chegar à conclusão que Covid não mata. Mas se nós vermos os dados, não é essa a realidade. Então, para a gente escapar desse viés de confirmação, é importante ir para os fatos, para a estatística, né? E essa questão aí de viés cognitivo, isso aí também tem uns efeitos piorados assim quando é em grupo, porque
tem a questão do pertencimento, que todo mundo busca um pertencimento, né? Tem também um outro fenômeno que é a nostalgia, é aquela falsa percepção de que o que veio antes era bom, não tinha defeito, e o que acontece hoje é ruim. E isso vem também da questão das coisas ruins que saíram no passado na cultura pop não sobreviverem ao teste do tempo, né? Então muitas coisas a gente não lembra, mas o que está saindo hoje e que não é tão bom, não agrada muito, ou é de um viés que a gente não gosta muito, isso não passa despercebido, que está saindo agora, né? E aí, em grupo, essa questão de viés cognitivo fica pior, né? Porque tem uma outra questão também, que é o viés de grupo, o viés cognitivo de grupo, algo assim. Efeito manada. Que tem a ver com o efeito manada, mas é uma questão do tipo assim, um grupo tem um viés similar, mas o que se destaca naquele grupo, não estou falando pessoalmente de ninguém que está aqui, né? Mas o que se destaca geralmente em um grupo de pessoas é aquilo que é mais radical. E é a mesma coisa que rola nesse viés cognitivo de grupo, assim. Várias pessoas têm pensamentos similares, mas aquele pensamento que é mais radical acaba chamando mais atenção. Acho que o Giga até falou de uma questão que ele discorda de várias pessoas que são mais radicais, então eu acho que isso representa bem isso. E isso também é uma boa explicação, talvez, ou algo que pode jogar uma claridade em várias dessas notícias que o Wagner trouxe, né? São notícias que confirmam o ponto Miguel, dele. você já está concluindo? Consegue já ir para o final? Tá, então vamos lá. Perdão. Tranquilo. Mas também existem notícias que desprovam o ponto de vista dele numa escala maior, né? Quem sabe a gente consiga trazer isso aí no decorrer do debate. Obrigado aí, desculpa passar o tempo. Bom, aqui o Miguel ele trouxe até uns pontos legais, só que de forma muito rasa, tá? Ele meio que usou alguns argumentos de forma rasa. O viés de confirmação de fato existe e isso acontece muito dentro da liga, tá? O pessoal da liga tem muito isso, não se ofendam, espero que vocês na verdade ouçam isso de uma forma construtiva, tá? Até alguns estão mudando um pouco com respeito a isso, principalmente depois que o Peter começou a falar de forma mais neutra, para tomarem cuidado que estão indo demais. Viés, sim, de confirmação. Quando eu falo para vocês que às vezes o produto é bom, mas eles ficam procurando ali um produto, teve lacração nesse filme, teve uma lacradinha aqui pequenininha. Então assim, ficam procurando alguma coisa que dê uma confirmação para eles de que de fato tudo tem lacração. Então eles ficam procurando. Não é que não tenha, pode ter, mas por que você está procurando isso, né? Por que você está procurando isso só para confirmar para você as coisas que tem? Então existe sim essa questão do viés de confirmação. Às vezes o foco nem foi esse, às vezes aconteceu por acaso, às vezes foi uma coisa bem encaixada, mas a pessoa vai lá dizer que foi lacração, porque foi uma coisa... Quer ver uma coisa interessante que o pessoal fala muito que foi lacração? O filme da Barbie. O filme da Barbie foi lacração, foi lacração. O filme da Barbie, ele foi escrito por mulheres, para o público que gosta desse tipo de coisa. Então, assim, ele não desconstruiu nada, ele não forçou nada. Teve muitas mulheres que foi lá e não gostou por causa da mensagenzinha ideológica que tinha, mas o filme foi produzido para aquele público que está lá, para aquele público o qual tá as mensagenzinhas lá, e o filme foi um sucesso, tá? Foi um sucesso. É claro, teve uma ajuda do Oppenheimer, porque muitos dos namorados e maridos foram assistir com as suas companheiras lá, para que elas depois acompanhassem ele no Oppenheimer. Então teve sim uma parte do sucesso por conta disso, mas de qualquer forma todas as mulheres queriam ir lá para poder ver a Barbie. Teve a mensagenzinha woke, teve, mas foi um filme para isso, já foi avisado que era para isso. Aí o homem chegar lá e ficar falando mal porque chegou lá e ouviu palestrinha de feminismo, ele então não deveria nem ter ido, porque o filme era para isso, entende? Então assim, você está procurando um viés de confirmação ali, de que nossa, tá vendo a cultura woke, porque isso, porque aquilo, existe, tá? Não estou contrariando, de fato existe, eu sei que sim, mas ali era um produto deles, cara, era um produto deles para eles. Eu achei que aí a pessoa estava buscando um assunto para poder ficar falando novamente do mesmo problema que não está dentro do material do nerd aí, não está dentro do material do nerd. Então a gente não tem que reclamar. Quem tinha que reclamar eram as meninas que não gostaram, mas eu vou te ser sincero, mesmo aquelas meninas que não gostaram da mensagenzinha de palestrinha que tinha na Barbie, elas não iriam para a internet ficar falando disso.
tá? A maioria não iria. A maioria ia chegar lá, ia falar do filme e pronto, não ia se incomodar. Tá? E outras se incomodaram, vocês vão falar, mas teve muitas que se incomodaram e falaram mal e outras que não quiseram nem assistir, porque já estão com esse viés na cabeça, de tanto ver esse tipo de conteúdo falando o tempo todo sobre cultura woke, sobre essas mensagens, a pessoa acaba já criando uma aversão àquilo antes de assistir, né? Eu fui assistir, tá? Eu assisti também junto com a minha esposa, e cara, não me incomodou, cara. No final teve aquela palestrinha daquela mulher lá que foi chata pra caramba, mas eu entendi a mensagem, eu entendi para quem era a mensagem. Eu não fui lá com o coração fechado, sabe? Tipo assim, eu vou lá com o meu ponto de vista sobre o que é o mundo para mim, sobre o tipo de mensagem que o mundo tem que ouvir. Não, fui lá para ouvir o que eles tinham a dizer e entendi o ponto de vista, tentar entender por que eles estão dizendo aquilo, entendeu? Teve várias vezes lá no filme em que eles deram uma mensagem oposta ao que a gente diz que eles pregam, né? Até quando aquela menina foi falar que a Barbie era fascista, acho que era isso, né? Não lembro direito, que ela criticou a Barbie lá, todo mundo falou, tá vendo? O filme tá querendo mostrar que a Barbie é a vilã, isso e aquilo, mas na verdade o filme é sobre a mãe da menina, que fazia lá as bonecas lá da Barbie lá, né? Que fazia os desenhos, e o tempo todo ela apoiava a Barbie, né? Então assim, ali foi um conflito de gerações, de ideias, que era uma conversa que eles estavam tendo com a nova geração de meninas e com a antiga geração de meninas. Não era com a gente. A mensagem não era com a gente. Então acho que a gente não deveria nem ficar focado em tecer opiniões sobre o assunto, tá? É chegar lá e tentar entender o ponto de vista delas. Você acha que você vai entender? Você não é mulher, cara. Você não vai entender, você não brincou de Barbie. Então você não vai entender. Você vai tentar entender um pouco mais, se você tiver um pouco de empatia. Dá para você entender que ali era uma alegoria, sim, de um mundo machista, porque de fato você falar pra mim, porque tudo pra eles é patriarcado, eu também não gosto desse papinho, também é um papinho chato, mas sim, cara, existe de fato machismo, sim, cara, e o filme foi alegórico, ele botou exagerados, porque era um mundo de brinquedo. No caso aqui, o Miguel Loquia falou bem sobre essa coisa de viés de confirmação. Agora, sobre a questão da liga, né, tá junto ali, ter um grupo juntos e aí todo mundo se apoiar por pertencimento e tudo mais, isso acontece também, tá? Isso acontece também. A pessoa tá ali dentro e ela tem que falar o mesmo idioma para poder pertencer, senão começa a ser escorraçado. Isso acontece, tá? Não tô dizendo que acontece na Liga Nerdola, porque aí o pessoal tem, sim, ideias muito diferentes. Se ele tentou incluir, né, imputar isso à Liga Nerdola, eu acho que ele se deu mal nesse sentido, porque muitos deles divergem em várias opiniões, tá? Então ali ele errou feio. Por isso que eu falo, ele trouxe bons argumentos, mas de forma muito rasa, e aí não foi tão bem sucedido. Vamos ver aí no próximo vídeo que eu vou colocar aí, o próximo corte, como que o Wagner vai responder essa questão aqui, porque ele falou sobre dados, né? Dados que você vai lá e reafirma aquilo que você pensa, né? Aquele viés de confirmação. Só que não, aqueles dados lá não são dados de viés de confirmação, são dados, né, que são pesquisados e que têm fontes confiáveis, tá? As fontes realmente confiáveis. Se você for pesquisar, você vai encontrar. Aí ele falou, eu consigo também outras fontes que falam o contrário. Vamos lá ver a origem dessas fontes, vamos lá ver a confiabilidade dessas fontes, porque os principais portais, que inclusive apoiam o movimento woke, dizem exatamente o contrário. Então eu acho que ele foi bem leviano nessa parte aí. O Wagner não trouxe qualquer dado só para confirmar o que ele estava falando, ele trouxe dados realmente pesquisados e comprovados, tá bom? Vamos lá, vamos ver o próximo vídeo aí, a gente se vê até daqui a pouco.